Olá, boa noite. Estamos de volta. Para quem não esteve conosco na última aula, na segunda-feira, sou Antônio Maciel, casado, pai de 3 filhos, engenheiro civil, engenheiro de formação especializado em engenharia estrutural. Mas o que nos une? Por que estamos aqui hoje? O que nos une certamente é a nossa paixão por bolos artísticos. Não sei se vocês trabalham com bolo infantil, com bolos espatulados, com bolos para aniversário. Não sei a área que vocês estão ou se pretendem começar. Quanto a mim, sou especialista em bolos de casamento, particularmente para bolos com pasta americana. Sou também sócio fundador do ateliê Antônio Maciel Cakes, no Rio de Janeiro. Hoje tenho a alegria de poder falar com vocês que o nosso trabalho é aclamado não só no Brasil, como no exterior. Muitas pessoas até brincam conosco falando que eu sou o cake designer das estrelas, né? Porque tem muitos clientes que são celebridades e também, de modo particular, um dos nossos clientes corporativos de maior destaque é a Rede Globo. Com alguma frequência eu forneço bolos para programas de TV e para as novelas. E também atuo como professor de cake design, especialmente nessa área de bolos de casamento. Hoje tenho a alegria de poder falar também que o nosso curso presencial de bolos de casamento é o mais procurado no Brasil e é o mais procurado em Portugal também. No Brasil ministramos cursos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Portugal, em Lisboa. E no segundo semestre inauguraremos a nossa primeira turma em Madrid, na Espanha. Nesses 3 dias de workshop, a gente tem compartilhado conhecimento e experiência com vocês aqui que demonstram o quão atrativo é o nicho de bolos de casamento, que é uma oportunidade que vocês têm, volto a falar, de trabalhar com aquilo que vocês amam, mas tendo a oportunidade de faturar 2, 3, 4 vezes mais do que vocês faturam atualmente, provavelmente com bolos infantis, bolos de aniversário ou bolos em geral. Sim, isso é possível, porque nesse nicho existe uma oportunidade gigantesca, porque existem poucos profissionais capacitados para atender uma demanda de clientes bem exigentes e porque também esse mercado remunera muito bem os bolos comparados com bolos similares de outros nichos, né, de bolos infantis, por exemplo. Reflitamos, as pessoas não vão parar de casar. É até triste admitir que algumas pessoas casam mais de uma vez. Mesmo sabendo disso, que toda semana acontece uma infinidade de casamentos, muitos profissionais não se preparam, não se capacitam para atender esse mercado de maneira adequada. É muito difícil as noivas em alguns lugares encontrar profissionais habilitados para fornecerem bolos impecáveis, tanto no padrão gustativo quanto no padrão estético. E nisso tudo aparece uma grande oportunidade para aqueles que se diferenciam e apresentam atributos e qualificações diferenciadas para atender esse mercado. Eu já ouvi tantas histórias desse mercado, muitas vezes eventos que aconteceram próximo a mim ou distante a mim, mas que é triste ficar sabendo, né? Que alguns bolos de alguns profissionais chegaram azedo no casamento, ou que bolos sofreram acidente no percurso, ou que chegaram no casamento com bolha, com rachadura, com imperfeições estéticas que vão comprometer a impressão que os convidados vão ter daquela festa. Isso denota que muitos profissionais que atendem esse mercado são pouco qualificados e se nivelam pela média, se nivelam por baixo. São poucos profissionais de fato que fazem bolo de casamento, que apresentam diferenciação no controle de qualidade, diferenciação numa estética perfeita, num padrão gustativo e retocável. Vou mostrar para vocês aqui alguns bolos nossos que nem são dos mais complexos, mas que eu posso garantir que mais de 80% dos profissionais que fazem bolo de casamento não conseguem fornecer bolos com este padrão. Para deixar vocês bem animados com esse mercado, eu vou apresentar para vocês alguns modelos de bolo e a faixa de preço praticado por profissionais aqui no Rio de Janeiro que apresentam um trabalho mais ou menos similar ao nosso. Então vocês vão conseguir ver essa faixa de preço no mercado local do Rio de Janeiro e tentar extrapolar para a realidade de vocês. O primeiro modelo é um bolo de 4 andares, sendo que o terceiro andar tem uma altura diferenciada, uma altura especial. É um bolo com base comestível, 3 andares complementares cenográficos. Na base temos 80 fatias e o bolo é decorado com 2 arranjos pontuais. A faixa de preço desse bolo aqui no Rio de Janeiro está entre R$ 3.000 e R$ 4.500.
O segundo modelo é um bolo clássico de 5 andares, da mesma forma, com base comestível e 4 andares complementares cenográficos, decorado no topo com uma linda coroa de flores em açúcar. Na base temos 100 fatias de bolo. O preço praticado no Rio de Janeiro por um bolo similar como esse varia entre R$ 4.600 e R$ 6.500. O terceiro modelo é um bolo de 5 andares, integralmente comestível, ou seja, são 220 fatias distribuídas nesses 5 andares, decorado com 2 arranjos pontuais de flores em açúcar. Devido à complexidade de montagem e de transporte, certamente o preço desse bolo é bem mais caro. O valor médio praticado aqui no Rio de Janeiro por um bolo como esse varia entre R$ 8.000 a R$ 12.000. Agora eu queria convidar vocês para colocar nos comentários o preço que você acha que é cobrado na região onde vocês moram para um bolo de 4 andares, tal qual o primeiro modelo. 4 andares com base comestível com 80 fatias e 2 arranjos pontuais de flores em açúcar. Como eu disse a vocês, esse bolo aqui no Rio de Janeiro valia entre R$ 3.000 e R$ 4.500. Por favor, coloque a região, a cidade e coloque o preço que vocês acham que é praticado nessa região. Agora, certamente, alguns de vocês estão pensando: ele consegue cobrar esse preço no bolo, ou os concorrentes cobrarem esse preço, essa faixa de valor, porque estão estabelecidos no Rio de Janeiro, numa cidade cosmopolita, uma cidade grande. A gente que mora aqui no interior de Minas ou de Goiás, os preços são bem inferiores. Eu queria deixar claro para vocês que o que regula o preço é oferta e demanda, como a lei básica da economia, né? Mas tem fatores que são intangíveis que influenciam o preço. Um deles é a prioridade que a noiva dá para o produto. Tem noiva que acha que o bolo é uma prioridade para o casamento dela, tem outras que acham que não. Como tem noivas que vão gastar R$ 100.000 no vestido e outras vão alugar um vestido pagando R$ 2.000, R$ 3.000. Então isso varia muito de noiva para noiva. É bem verdade que muitas vezes temos casamento com um orçamento, por exemplo, de R$ 500.000 e que a noiva, por não dar tanta importância a ter um bolo exuberante à altura da festa, numa festa de R$ 500.000 vai gastar R$ 7.000 num bolo. Olha a proporção, R$ 7.000 para um casamento de R$ 500.000. Enquanto outras noivas que podem casar no subúrbio ou num lugar menos nobre, que tem um orçamento menor, talvez R$ 35.000, R$ 40.000 para um casamento, muitas vezes ela se dispõe a pagar desses 40 mil, R$ 5.000 para o bolo. Já cansei de pegar casos assim, de pessoas que têm uma festa bem compacta, bem simples, num lugar não muito favorecido, mas que a noiva teve um grande sonho de casar com um bolo nosso e contratou um bolo de R$ 4.000 ou R$ 5.000. Então isso mostra para vocês que isso tem a ver com a prioridade que a noiva dá ao trabalho. Então, mesmo que seja no interior do estado, um estado mais longínquo, se vocês mostram diferenciação no trabalho de vocês e as noivas sonham com esse bolo que vocês fazem, elas vão pagar o preço devido para realizar esse sonho. E por saber que realizar sonhos é tão gratificante, que decidi ajudar a muitos confeiteiros, a muitos cake designers que desejam multiplicar os seus ganhos por 2 ou 3 vezes mais, simplesmente migrando de nicho, né? Quem atuava com bolos infantis ou bolos de aniversário de adultos, migrando de nicho para o bolos de casamento. Foi nesse contexto que nasceu um projeto muito audacioso, que é a formação Master online de bolos de casamento. Como eu disse anteriormente já, que é o projeto mais audacioso e mais completo de confeitaria artística para bolos de casamento da América Latina. Esse projeto não é um curso, né? É uma formação, um conjunto de cursos. Lá tem tudo que vocês precisam saber para poderem fornecer bolos com a mesma qualidade e diferenciação que eu forneço. Aborda massas e recheios, aborda a estruturação de bolos com diferentes configurações, bolos integralmente comestíveis, com blindagem com ganache, sem blindagem com ganache, bolos híbridos com base comestível e complemento cenográfico, várias espécies de flores em açúcar, execução de vários arranjos em flores de açúcar, aborda transporte, precificação, elaboração de croquis, atendimento aos noivos, elaboração de contrato, é muita coisa. Fora várias técnicas de decoração
clássicas e contemporâneas para os bolos de casamento. Então, assim, e você não aprende a fazer apenas um bolo de casamento, são vários bolos de casamento com diferentes técnicas e diferentes estilos que são ensinados na formação Master de Bolos de Casamento. Certamente é um projeto revolucionário que formará uma legião de especialistas em bolos de casamento que impactará sobremaneira o mercado de confeitaria artística no Brasil. Agora eu poderia me perguntar, e o que foi responsável por uma revolução na minha trajetória enquanto cake designer? Quando decidi empreender com bolos de casamento, apostei em dois pilares, né? Uma é o pilar de ter um padrão gustativo irretocável. Decidi até não usar a blindagem com chocolate fracionado, que muitas pessoas usam, para não contaminar o bolo de nozes com damasco, por exemplo, com um aroma e um sabor de chocolate que não é previsto naquela solução gustativa. Então, assim, prezei muito por ter um padrão gustativo irretocável, muito bem cuidado. Fora isso, cuidado também com a estética. Nesse quesito estética, uma das coisas que mais deram visibilidade ao nosso trabalho foi o realismo das nossas flores em açúcar. O realismo e também a forma como nós fazemos os nossos arranjos. Elaboramos a composição de espécies nesse arranjo para que fique orgânico e super elegante. E é justamente sobre esse tema que se trata a aula de hoje, de execução de arranjos de flores em açúcar. Já disse também que é muito fácil encontrar cursos que ensinam a fazer a flor, que ensinam a fazer a folhagem já é um pouco mais raro. E cursos que ensinam a fazer arranjos de flores em açúcar são mais raros ainda. Então, curtam muito esse conteúdo, aproveitem, tomem nota, porque é um conteúdo riquíssimo e também raro. Antes de começarmos aqui a prática, só lembrando da importância de vocês participarem do grupo VIP do WhatsApp, caso sonhem em desbravar esse mundo da confeitaria artística e de bolos de casamento. As pessoas que participarem desse grupo VIP no WhatsApp vão receber informações antecipadas sobre o lançamento da formação Master e também vão receber condições especiais, cupons de desconto que as pessoas da audiência, de modo geral, não vai ter acesso. Então, pessoas que estiverem no grupo VIP receberão condições super especiais. Fora isso, quem participou da aula de segunda-feira viu que ensinamos a fazer o poá perfeito, né? Vou disponibilizar nesse grupo do WhatsApp também a matriz, o arquivo digital da matriz para fazer o poá perfeito e vou dar de presente para vocês um e-book sobre empreendedorismo e marketing digital para confeiteiros, que ensina precificação, que fala do estudo de caso do Ateliê Antônio Maciel Cakes e muito mais. Mas para entrar nesse grupo tem que clicar no link. Esse link está na descrição desse vídeo abaixo. Tem um link lá. Se alguém tiver dificuldade de clicar nesse link para acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp, pode mandar um direct para a gente pelo Instagram depois, que nossa equipe enviará para vocês o link. Tá bom, pessoal? Então vamos ao que interessa, né? A parte prática. Hoje o filé mignon dessa aula é ensinar a fazer os arranjos florais em flores em açúcar, como na aula de segunda-feira foi ensinar a fazer o laço estruturado, né? Esse laço imitando o caimento do tecido, uma técnica valiosíssima que ensinou vocês a mistura em proporção da massa de flores com pasta americana e massa elástica. Ensinamos também a fazer o poá perfeito utilizando a matriz em stencil e hoje a parte prática é aprender a fazer então os arranjos em flores em açúcar. Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês os arranjos que vamos executar nessa aula de hoje. São três tipos de arranjos: os arranjos pontuais, tal qual está aparecendo na tela para vocês agora, são os arranjos mais versáteis e com melhor custo-benefício para os noivos. São dois arranjos pontuais frontais que dão muita presença, mas não encarece tanto o bolo. E outro arranjo que vamos ensinar hoje é a coroa de flores em açúcar. Está aparecendo na tela para vocês alguns modelos de bolo com coroa. Muitas vezes utilizamos as coroas para bolos clássicos, mas hoje vamos pegar uma proposta diferente e fazer um bolo mais contemporâneo, com uma coroa de flor de açúcar, com orquídeas Phalaenopsis pink. Então, bem contemporâneo, bem ousado. E o terceiro arranjo é o que está aparecendo para vocês aí. São as cascatas, né? Super exuberantes e que as noivas realmente são apaixonadas. A cascata é muito mais empregada nos bolos contemporâneos, embora em alguns bolos clássicos algumas noivas pedem cascatas de flores todas brancas, sem compromisso com o realismo da flor, né? Uma flor mais romântica, branca, num bolo tudo branco. Vamos iniciar então com a execução dos arranjos pontuais.
vamos começar com nossos arranjos pontuais. Antes de iniciar a execução do arranjo, eu quero falar de umas particularidades sobre a flor de açúcar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma orquídea Phalaenopsis, um tom off-white, meio creme, mas não tem nenhuma pigmentação de labelo, de coluna, nada. Na verdade, uma flor estilizada. Estou usando uma paleta de cores aqui que não tem compromisso com a realidade, uma flor mais estilizada mesmo, tá bom? Então essa paleta aqui não é uma paleta de flores realistas. Estou usando, inclusive, algumas berries em tom terroso, como se fosse uma framboesa. Na verdade, não temos framboesa em tom terroso assim, né? Seria outra flor. Isso aqui lembra até um pinhão, uma pinha, alguma coisa desse tipo. Outra consideração importante é saber que eu vou executar os arranjos florais em bolo cenográfico. Isso aqui não é um bolo comestível, é um bolo só para aula, tá? Então aqui eu não estou muito preocupado com contaminação da haste floral no bolo, de isolamento. Se o bolo fosse inteiramente comestível, um cuidado que a gente poderia ter é esterilizar, né, o pendúculo da flor, né, essa haste aqui revestido com fita floral, com álcool 70. O ideal seria álcool 90, mas não se acha mais, né? Com álcool 70 para esterilizar aqui, e a pessoa querendo um cuidado a mais para isolamento seria introduzir alguns canudos plásticos esterilizados com álcool também no bolo e o pendúculo entrar dentro do canudo. Seria uma boa prática. Aqui a gente não tem essa preocupação porque os bolos que vamos praticar os arranjos são bolos cenográficos. Vamos trabalhar com 2 arranjos pontuais. Um aqui do 3º para o 4º andar e um do 1º para o 2º. Um cuidado que temos que ter na execução do nosso arranjo é o cuidado de não deixar aparente o ponto de fixação da flor no bolo, ou seja, o local que essa haste, que esse pendúculo perfura o bolo. O ideal é que a gente fixe uma flor e a outra flor vai entrando ao lado, tapando essa região de contato, região onde é perfurado o bolo. Então, uma flor tem função de arrematar a fixação da flor anterior. Isso é um conceito que a gente vai empregar em todos os arranjos que formos executar. E uma prática que eu gosto muito também de fazer, primeiro ponto, fazer as marcações do ponto de aplicação do arranjo e depois começar emoldurando com as folhagens e brotos. É isso que a gente vai fazer aqui. Vou marcar primeiro os 2 pontos e emoldurar com as folhagens e brotos e depois começar a aplicação das flores. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é, escolhendo da frente do bolo, fazer a marcação aqui com o palito de churrasco nos 2 pontos, onde serão os pontos de referência do arranjo floral. Como eu falei anteriormente, eu vou começar com as folhagens e brotos aqui, marcando tipo um emolduramento. É uma folhagem terrosa em tom de palha. Aqui o broto. Na verdade, aqui uma semente, né? Um galinho de semente, aqui como se fosse uma berry, mas em tom terroso. Agora sim, o broto de orquídea Phalaenopsis em tom terracota. E agora eu vou colocar uma folhagem derivando para baixo aqui. E vou colocar mais uma folhagem aqui. Esse tom também de palha, aqui um tom meio amadeirado, aqui para baixo também. Fiz o emolduramento do arranjo, agora podemos passar para a fixação das flores. Vou colocar minha flor principal nesse ponto. Vou colocar essa flor aqui, que é uma flor estilizada, como eu disse anteriormente. Ela não tem compromisso e preocupação de ser uma flor realista. Pode pensar que ela é uma camélia, ela até lembra também uma suculenta, só que não é uma suculenta, né? Muitas vezes precisaremos usar o alicate, então eu já coloquei a flor principal desse arranjo, e é um arranjo menor por ser a parte menor do bolo. Na base, que é uma base mais larga, vamos usar um arranjo um pouco maior aqui. Então aqui já podemos proceder ao arremate da fixação da flor. Vou colocar uma flor de açúcar aqui. Vocês podem ver aqui, essa flor tende a tapar a fixação. Até quebrei aqui, ó, quebrei a pontinha dela. Essa flor tende a tapar a fixação da outra flor. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, tem que colocar uma flor para tapar essa fixação aqui. Isso é extremamente importante.
Se vocês observarem, essa orquídea já cobriu a fixação dessa camélia, dessa flor, como uma flor estilizada, que não é a camélia, mas é uma flor que não existe quase, né? Na fixação dela no bolo. Então aqui a gente tem a outra lateral também coberta. E aqui, se a pessoa quiser, a gente pode colocar mais um brotinho aqui para dar um movimento a esse arranjo. E o primeiro arranjo está pronto. Primeiro arranjo dessa faixa aqui. Agora vamos fazer um arranjo um pouquinho maior aqui nessa base. Vamos começar com os brotos, sementes e folhagens. Isso aqui lembra um galinho de palmeira. Um galinho de hearts. Outra folhagem. Simulando uma folhagem seca, né? Mais outonal mesmo. Vou colocar aqui embaixo agora um broto de orquídea. Então aqui a gente vai colocar agora mais uma folhagem aqui que vem para frente. Tá pegando, Vinícius, aí a parte de baixo? E agora a gente pode então aplicar as flores. A minha flor principal desse arranjo vai ser essa rosa. Vou colocar esse broto de peônia, uma peônia incompleta, né? Um pouquinho em pé aqui para cima, dar um movimento diferenciado aqui. A fixação dessa orquídea aqui vai me ajudar a estruturar a posição desse broto de peônia, para ele não ficar tombando. Então já coloquei aqui e vai estruturar ele. Aqui em cima eu vou colocar um cosmos. E sempre com aquela preocupação. Vamos ver como está esse ponto aqui. É importantíssimo que esse ponto esteja arrematado. E aqui também dá para ver a fixação desse cosmos. Tem que entrar mais uma flor ali. Vou colocar essa hortênsia aqui para ajudar a tapar. Se ficar difícil para furar com o próprio arame floral, a gente usa o palitinho de churrasco para ajudar a iniciar o trabalho aqui. Então, esse detalhe aqui já conseguimos cobrir, e preciso cobrir, então, essa parte aqui. Vou usar essa orquídea maior para fazer esse arremate. Já cobrimos a fixação daquele lado, e agora vamos olhar aqui para ver se precisa cobrir também, para não deixar nenhuma possibilidade de mostrar essa fixação. Bom. E o segundo arranjo está pronto. Estou sentindo falta aqui de um broto. Aqui. Para dar um pouquinho de movimento nessa parte frontal aqui. Pode ter mais um também aqui, caso queiram. Eu gosto muito de usar sementes e brotos. Aqui a gente dá um movimento. E aqui temos os dois arranjos pontuais executados em nosso bolo. Passamos então agora para a execução da nossa cascata de flores em açúcar. Vamos utilizar o mesmo bolo que utilizamos para ensinar os dois arranjos pontuais. Certamente alguns de vocês estão curiosos quanto de valor que agrega ao bolo esses dois arranjos pontuais que nós aprendemos. Qual o preço que a gente pode cobrar? Eu falaria para vocês que o arranjo menor de cima que estava aqui, a gente pode pensar no preço médio aqui no Rio de Janeiro em torno de R$350 aí, 300 ou 400 reais, o preço médio, tendo profissionais que vão cobrar R$500 por ele e profissionais que vão cobrar 150, 200 reais por ele. Mas o preço médio entre 300 e 400 reais, um arranjo pequeno de flor de açúcar para bolos de casamento de alto padrão. O arranjo menor de baixo, que é o arranjo mediano,
tamanho mediano, talvez o preço gire em torno aí de R$ 500 a R$ 600 o preço médio, podendo chegar a 700 com alguns profissionais, ou encontra no mercado alguns que cobrem 300, mas o preço médio talvez em torno de R$ 500 esse arranjo médio de flor de açúcar, tá? Então agrega muito valor aos bolos, vale a pena aprender a fazer várias espécies e fazer com realismo, né? Bem acabada, bem bonita, porque vai agregar valor ao bolo. E só para lembrar que a nossa formação Master ensina várias espécies de flores de açúcar. Ensina a orquídea phalaenopsis, a peônia, a hortênsia, o jasmim, a folhagem de eucalipto, a folhagem hearts, ensina broto de orquídea. Então, assim, uma infinidade de flores que vai trazer muita nobreza e agregar muito valor aos seus bolos. Então, vamos proceder agora à execução da cascata, tomando o mesmo cuidado que tomamos na execução dos arranjos pontuais, tentando arrematar as fixações das flores anteriores. E vamos usar também as folhagens como moldura, embora eu utilize menos folhagem na cascata do que nos arranjos pontuais. É só um toquezinho de folhagem mesmo, tá bom? Vamos utilizar a paleta de cores para esse arranjo, uma paleta meio no tom de fúcsia e rosé. Branco, fúcsia e rosé, com um toquezinho de violeta nessa paleta de cores aí. Vou começar então mostrando para vocês o percurso que essa cascata vai fazer. Ela vai nascer aqui, onde nós aplicamos o primeiro arranjo pontual e vai descer em C, um arranjo em C aqui, até aqui mais ou menos, tá bom? Vamos começar então com a fixação das folhagens para marcar o ponto de início aqui. Tá? Uma folhagem de eucalipto, com essa nuance, essa folhagem a gente ensina na formação Master, com essa nuance de borda queimada, né, outonal, como se a folha estivesse secando. Vou pôr mais um eucalipto aqui caindo, só para iniciar essa cascata. Já vou começar com um galinho de jasmim, que é outra flor que ensinamos também na formação Master. Marcar aqui em cima. Sou apaixonado por essa flor, acho muito linda. Vou pôr um broto de orquídea, também ensinamos na formação Master. Vamos dar movimento aqui ao galho. E aqui podemos agora começar a fixar as flores. Vou começar com uma orquídea branca. Uma orquídea branca aqui. Vou pôr outra flor aqui em cima, para marcar bem o início da cascata de maneira mais delicada, com a flor menor aqui em cima. Foi. Agora vamos começar a derivar esse formato aqui curvo. Pegar esse cosmo nesse tom fúcsia. Vamos furar aqui primeiro com palito de churrasco para auxiliar a fixação. Vamos colocar essa flor aqui que lembra uma azaleia, é outra flor estilizada também, que representa uma espécie de azaleia. Se vocês perceberem, essa região aqui começa a aparecer a fixação. Então a gente precisa começar a colocar flores menores aqui para fazer o arremate. Então vou usar aqui uma hortênsia pequenininha, essa também está por solta. Uma hortênsia menor aqui e já vou começar a fixar para ajudar a arrematar aqui. É esse efeito que eu busco, que essas flores arrematem a fixação das flores anteriores, né? Aqui a própria folhagem pode ajudar a arrematar. A gente puxa aqui para baixo um pouquinho, coloca a folha arrematando essa fixação aqui. E vamos dar sequência à nossa cascata. Aqui tem um furo que a gente precisa cobrir. Botei esse grupo de rosa aqui. Aqui vou fixar para colocar outra orquídea.
Vou colocar essa orquídea simbíndio aqui e mostrar a vocês. Está com a pontinha quebrada. Se fosse uma flor solitária num bolo, certamente apareceria. Mas uma flor no meio do arranjo pode ter a pontinha quebrada e certamente não vai comprometer a estética do nosso bolo. Vai colocar outra flor aqui que provavelmente vai tapar a bordinha dessa folha quebrada, essa pétala quebrada. Na verdade não é uma pétala, é uma sépala, né? São 3 sépalas e 2 pétalas. É aquilo que eu falei com vocês. A flor da frente tapou a pontinha quebrada da flor de trás. Estou numa posição aqui um pouquinho ingrata para fazer o arranjo, para não tapar a frente de vocês. A posição não está muito boa não, mas vamos seguindo. Ai, professor, mas qual o critério que você usa para fixar as flores? Aquilo que eu falei com vocês. Aqui embaixo vai crescendo, vai alargando um pouco a cascata. Então eu começo mais firme em cima e ela vai abrindo um pouquinho. E agora tem que colocar uma flor de arremate aqui ao lado. Fixando aqui essa orquídea Phalaenopsis, também é ensinada na formação Master. Vou mais uma hortênsia aqui, para arrematar a lateral, como eu falei com vocês, né? Ó, a lateral toda arrematada. Vocês não veem a fixação dos arames, né? Da fita floral, do pendúculo ali, da haste floral. Começando a tomar forma já. Aqui eu vou colocar uma flor maior, eu vou colocar essa peônia aqui para dar uma presença nesse bolo. Vai ficar bem bonito. Então, a peônia aqui eu vou fazer o arremate embaixo. Com essa orquídea aqui linda. Arrematei aqui a lateral, vou colocar uma hortênsia lá dentro. Para arrematar essa fixação aqui embaixo. Toda essa lateral aqui está arrematada. Esse lado aqui agora. Vou colocar essa rosa para competir com essa peônia aqui embaixo. Essa rosa que está linda. Vou colocar essa orquídea Phalaenopsis aqui. Esse cosmos também está muito bonito, a gente vai colocar aqui embaixo. E vamos agora caminhar para encerrar a nossa cascata. Aconteceu, eu quebrei aqui esse cosmos, a ponta dele, ó, vou tirar e substituir por outra flor. Aqui embaixo vai dar um toque, um charme todo especial. A gente colocar esse galinho aqui de jasmim. Nossa cascata está praticamente pronta. A gente vai colocar uma folhagem aqui para arrematar e fazer o fechamento ali. Antes de colocar a folhagem, eu vou colocar esse galho aqui de flores aqui, tá bem bonito também. E vamos agora finalizar arrematando esse canto aqui com esse cosmos branco para arrematar a fixação das flores anteriores. Senti falta de mais uma flor aqui. E está feito. A gente pode, nessa cascata, dar um toquezinho a mais aqui, utilizando algum broto, caso a gente queira colocar, ó, vai cair super bem esse broto aqui, certamente.
e a princípio finalizamos a nossa cascata. Estou vendo aqui em cima, está aparecendo um ponto de fixação. Temos que cobrir esse ponto, não pode ficar aparente assim. Então, vamos precisar de uma flor pequena, de preferência um cosmo, uma hortênsia, alguma coisa assim, para poder fazer essa fixação aqui, esse remate. Ok, agora foi. Vou passar o bolo agora, mudar de posição para mostrar ele de maneira frontal para vocês. Então a nossa cascata de flores em açúcar está pronta. No mesmo bolo que fizemos os arranjos pontuais, utilizamos uma paleta de cores bem rica, utilizando tons de rosé, de fúcsia, branco e folhagens verdes com toque outonal. A gente vai passar agora para a coroa, mas antes disso, perguntar a vocês quanto que vocês acham que custaria uma coroa, desculpa, uma cascata de flores em açúcar como essa, num bolo de 4 andares como esse. Quem quiser pode escrever nos comentários, daqui a pouco eu vou falar para vocês qual o preço médio, mais ou menos, de uma cascata de flores de açúcar como essa aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Daqui a pouco vocês me lembram aí que eu vou colocar esse preço para vocês. Mas enquanto é isso, coloca a cidade de onde vocês vêm e coloca o preço, quanto vocês acham que poderia ser acrescido ao bolo por uma cascata de flores de açúcar como essa. Vamos partir agora para a coroa, só para poder avançar mais com a aula e não tomar tanto tempo. Eu vou dar o pulo do gato da coroa, contar um segredo para vocês que vai dar uma naturalidade maior a esse arranjo. Depois eu vou acelerar e mostrar o arranjo pronto para vocês, para a gente poder avançar. Agora vamos executar então a nossa coroa de flores em açúcar. O que é muito importante é guardarmos sempre aquele cuidado de não deixar aparente o ponto de fixação do arame floral, do pendúculo junto ao bolo. Fora isso, a coroa ela tem que ter um aspecto de cúpula, né? Quase que esférico. Então, se a gente colocar a flor diretamente sobre o bolo, vai ficar chapado, porque ele não tem esse formato. Então, o pulo do gato é que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos fazer uma semi-esfera de pasta americana marrom, porque como é realista, as flores vão ser pink, para simular o efeito de sombra entre essas flores. Vai gerar uma sombra mesmo sobre o marrom, dá um aspecto super natural e diferenciado da nossa coroa. Vou mostrar para vocês. Então, nossa coroa de flores em açúcar será executada sobre esse bolo de 2 andares, um tom verde água, um bolo mais contemporâneo. E, como eu falei com vocês, né, a gente quer um formato de cúpula para essa coroa. Então, precisamos de um calço que tire esse formato plano da superfície e que as flores possam seguir esse formato de semi-esfera. E usamos a cor marrom para poder simular esse efeito de sombra entre as flores, né? A pessoa, quando olhar o arranjo sem a coroa, vai ver um tom escuro lá no meio dela e não vai ver essa fixação do pendúculo, dessa haste floral entrando no bolo e muito menos também entrando nesse calço aqui, tá bom? Então é importantíssimo utilizarmos um calço para dar esse efeito esférico e no caso de arranjos contemporâneos com flores realistas, usamos um tom de marrom. Se fosse um bolo clássico, com bolo todo branco, com flores todas brancas, aí sim faríamos um calço branco também, vai ficar tudo orgânico ali, né? E não gritar esse tom marrom no meio de uma coroa toda branca, tá bom, pessoal? E como que é feito esse calço aqui? Esse calço tem mais ou menos 250 gramas de pasta americana marrom, só que aqui no caso eu não uso a pasta americana pura, a gente utiliza o CNC, que ajuda a secar e dar estruturação a essa pasta. Aqui tem mais ou menos meia colher de sopa, uma colher de sopa para 250 gramas de pasta americana marrom. Quem não tiver o marrom em casa pode fazer misturando os pigmentos vermelho e verde, ou seja, pasta americana vermelho e verde até encontrar esse tom, tá? Então a gente sova aqui, incorpora o CMC. Aqui tem um pouco menos de quantidade do que a gente precisaria para o calço. Aqui tem mais ou menos 190 gramas. A gente precisaria de 250. Mas a gente faria outro calço tal qual esse, tá? Para colocar aqui em cima do bolo.
Tá bom, pessoal? Então aqui nós já temos o calço e podemos proceder à execução do nosso arranjo. Certamente alguns de vocês querem perguntar como que foi colado, fixado esse calço aqui sobre a superfície do bolo. Simplesmente com água. A gente passa água, a água reage com a superfície da parte americana, vira uma cola e fica super aderido aqui. Voltando àquela pergunta que eu tinha feito a vocês sobre a cascata de flores em açúcar, qual o preço que vocês acham que é praticado na região de vocês, para falar a cidade e a faixa de preço. Aqui no Rio de Janeiro, uma cascata de flores como aquela ali deve estar tendo um preço médio em torno de R$800, R$900 em preço médio. É claro que vai encontrar profissionais cobrando R$400, R$500, R$600 e vai ter profissionais que vão cobrar R$1.400, R$1.500, mas o preço médio talvez variando aí em torno de R$800 a R$900 para uma cascata de flores de açúcar como aquela. Voltando então à nossa coroa, vamos agora iniciar o nosso arranjo. Começamos fixando aqui algumas folhagens para fazer a marcação e emolduramento. Damos sempre movimento ao galho. Vamos então buscar equilíbrio nessa distribuição das folhagens na nossa coroa. Tem coroas que a gente pode utilizar muitas folhagens, outras menos. Essa eu não quero nem muito nem pouco, quero uma quantidade bem equilibrada de folhagens aqui, só para dar um toque de cor e contraste, um toque de cor e contraste na nossa coroa. Estou iniciando aqui, depois ao final, se precisar, a gente coloca um pouco mais, tá bom? Vamos começar então a nossa coroa. Eu gosto sempre de começar de cima para baixo. Essas flores maiores, mais projetadas, eu gosto de colocar no topo. Aqui tem um galinho de cerejeira. E aqui, pessoal, vamos então fazendo a nossa cúpula. A execução da coroa vai seguir esse princípio para todo o contorno da semisfera. Então começa fazendo a fixação e aonde tiver esses buracos aqui, esses espaços, tem que ser preenchido por outras flores. Então eu gosto sempre de começar com as flores maiores e depois eu vou pegando as flores menores e fazendo os arremates. Eu posso preenchendo também, colocando alguns brotos entre as folhagens, que dá um movimento bem bacana. Então esse movimento que fizemos nesse trecho aqui é o que vamos fazer em toda a circunferência, ou melhor, em toda a semisfera dessa coroa. E vamos agora finalizar e mostrar para vocês como que fica o arranjo pronto. Então a nossa exuberante coroa de flores em açúcar, predominantemente orquídea phalaenopsis, com algumas outras flores de composição e alguns galhos de folhagens e brotos, está pronta. Uma vez que finalizamos a coroa, é muito importante darmos uma olhada no entorno da coroa e ver se não ficou nenhum buraco, nenhum espaço que precise de um preenchimento para ter um arremate melhor. Muitas vezes vamos procurar e vamos encontrar algum espaçozinho. Ó, aqui tem um espaço por cima que eu posso pegar aqui e finalizar com uma flor aqui. Caso a pessoa queira mais movimento, ela pode colocar brotos e folhagens caindo um pouco mais, mas basicamente é uma coroa contemporânea, não é aquela coroa redondinha, certinha, toda branca dos bolos clássicos. E você pode me perguntar agora, Antônio, quanto que custaria uma coroa como essa num bolo de casamento? Uma coroa de flores em açúcar pigmentadas, esse tom de pink, com essa quantidade de flores. Volta a falar do preço médio, né? Porque no mercado existem profissionais que cobram menos ou cobram mais. Uma coroa com essa aqui deve estar em torno do preço médio de R$900 a R$1.000, uma coroa de flor de açúcar como essa num bolo de casamento. Vão ter profissionais cobrando R$600, 550, 700 e vão ter profissionais cobrando R$1.400, R$1.500, preços mais caros, tá bom? Então agrega muito valor ao bolo. Em termos de material, é muito pouco material que consome para fazer essa quantidade de flores, né? Mas é mais o trabalho manual, as horas que são gastas para poder executar esse arranjo. Quero lembrar que existem situações que o arranjo floral pode vir a ser mais caro que o bolo. Se pensarmos, por exemplo, num bolo de 20 fatias,
que deve estar em torno aí de 400 e pouco, 500 reais, no máximo 600 reais, um bolo de 20 fatias aqui no Rio de Janeiro. Se colocar uma coroa dessa em cima e a pessoa cobrar 800 reais, 700 reais, 1.200 reais, na coroa vai ser mais caro que o preço do bolo. Então a coroa agrega muito valor aos bolos que fazemos. Então vamos dar sequência aqui para finalizarmos essa aula, porque ainda temos muitas preciosidades para partilhar. Conseguiram perceber que não basta apenas fazer a flor de açúcar linda ou fazer uma folhagem bem feita, bem realista, que é muito importante saber executar os arranjos de maneira que eles possam agregar valor ao nosso trabalho, aos nossos bolos. Porque eu posso falar para vocês que, como engenheiro que migrou para essa área, né, que embora não tenha abandonado a engenharia, mas que passou a atuar em uma nova área, eu não tinha tanta habilidade assim para modelar flores, nem tantos conhecimentos de arranjos florais. Todavia, eu dei um tiro certeiro quando decidi me preparar, me capacitar para trabalhar com flores em açúcar, com arranjos em flores em açúcar. Para isso, eu precisava entender um pouco de paleta de cores, de técnicas de modelagem, e foi muito acertado esse passo adiante, né, de investir para agregar conhecimento e alcançar assim, posicionamento diferenciado desse mercado que é tão seleto e tão competitivo. Nisto tudo, é importante ter a consciência que o que vai determinar o seu sucesso na confeitaria é o esforço que você faz para investir em conhecimento, em capacitação e o quanto você se esforça também para colocar em prática, para praticar tudo aquilo que você vem aprendendo para não esquecer com o passar do tempo. Muitos alunos já caminham comigo há algum tempo e tiveram as suas jornadas impactadas pelo esforço que fizeram, né, de investir nos cursos e formações que ministramos. Vamos ouvir agora alguns depoimentos de alguns desses alunos. Oi, tudo bem? Eu sou o Jeff, sou da Lebré Confeitaria e eu tô aqui para passar um pouquinho do que foi a minha experiência com o Antônio Maciel Cakes. Existe um antes e o depois da minha participação do curso com o Antônio. Antes eu tinha algumas inseguranças quanto àquilo que eu fazia, justamente porque eu não conhecia a fundo o que era esse negócio de bolos de casamento, né? Porque todos os cursos que eu fiz antes do Antônio eram cursos muito superficiais. Até que então eu descobri o Antônio e depois do que eu participei, do que eu pude vivenciar com ele nesse curso, eu posso dizer que a Lebré ela mudou de patamar. Principalmente porque aquilo que eu aprendi nós colocamos em prática no nosso dia a dia. Porque tudo que a gente aprende ali, tanto no curso online quanto no curso presencial, são coisas que nós conseguimos de fato implementar no nosso dia a dia. Não são coisas impossíveis de serem colocadas, mas sim técnicas que fazem total diferença e facilitam demais o nosso trabalho. Aqui em São Paulo, onde a Lebré ela fica, eu acabava aqui comprando as flores de uma outra pessoa porque eu não sabia como fazer. Eu já tinha feito diversos e diversos cursos online e eu tentava e eu nunca conseguia. Até que quando eu fiz o curso do Antônio, eu falo, a minha vida com flores de açúcar de fato mudou. Por quê? Eu pude aprender na prática o que é o jeito certo e como é o jeito certo de fazer. E uma das coisas mais interessantes que o Antônio ele tem é a forma de ensino. Porque assim, ele não é aquele professor que faz com que você faça a primeira flor, ele olha e fala, não, tá bom para o primeiro. Se ele tiver que desmontar a tua flor inteira e pedir para que você recomece do zero, ele vai pedir para que você destrua a tua flor e comece de novo. Isso para garantir que o seu aprendizado seja o máximo absorvido possível. E eu posso garantir que hoje as flores de açúcar que a gente vê na Lebré são completamente diferentes do que eu já tive antes, porque eu aprendi realmente como fazer. E a minha vida financeira nessa parte mudou, porque principalmente eu comprava as flores e hoje eu não compro mais. Então elas são feitas 100% no ateliê da Lebré, graças ao ensino que a gente teve ali com o Antônio Maciel. Quando a gente fala em relação a faturamento, existe claramente uma diferença no que nós tínhamos antes de um curso de capacitação técnica do que eu tinha antes de um confeiteiro amador. Então assim, quando eu falo em relação a faturamento, o nosso faturamento na Lebré, ele aumentou assim absurdo, porque a qualidade do nosso trabalho ela começou a mudar de uma forma muito rápida. Por que ela mudou? Porque tudo aquilo que a gente aprendeu, e eu falo a gente, porque eu trouxe isso para dentro do meu ateliê, e isso foi replicado para todos, isso fez com que a minha equipe toda ela soubesse o que precisava fazer e como fazer. O ponto-chave que a gente tem aqui é a qualidade daquilo que a gente faz.
E quanto maior a qualidade do que você faz, mais alto nível é o público que você vai atingir. Consequentemente, isso você tem aqui uma grande mudança de chave naquilo que você tem. Para ter uma ideia, depois que eu fiz o curso do Antônio, e aí a gente começou aqui na Lebre a fazer bolos para as mais diversas classes sociais aqui, o nosso público mais voltado para o A e para o B, a gente fez o bolo até mesmo do então presidente agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente fez o bolo dele e da Janja aqui no nosso ateliê também. Olá, boa tarde. Meu nome é Andressa. Eu vim falar um pouquinho da formação que eu fiz com o chefe Antônio Marcial. Eu admiro muito o chefe. Tive a oportunidade de fazer um curso presencial com ele e fiz o curso online sobre bolos de casamento. E a minha experiência com o curso foi um divisor de águas. Pude aprender muita coisa, tem muita técnica, não só técnica, tem como você fazer do zero um bolo de andar. Então isso me ajudou bastante, porque tinha muitas dúvidas em como montar o bolo, também como posicionar as flores. Então isso me ajudou bastante, sem falar que ele fala tudo, desde o arranjo, desde do princípio de cada elemento para colocar no bolo. Então, até no transporte. Para mim, foi muito bom. É um curso riquíssimo, que tem várias coisas, vários conteúdos muito importantes. Eu só tenho esse curso de bolo do casamento, eu não vou precisar comprar mais nenhum curso, porque esse foi o que me ajudou bastante em tudo. Eu não tenho dúvidas nenhuma. E quando tenho dúvidas, eu acabo perguntando pro chefe. E ele sempre está respondendo. Eu já estou hoje há 3 anos na área. Hoje já consegui fazer vários bolos de casamento, várias rosas. Eu acho que o legal da formação é que você não se prende só em bolos de andar. Você pode adaptar todas as técnicas em outros bolos também. Então, isso que eu tenho para dizer do curso de formações de bolos de casamento. Olá, eu sou a Leonisa Carneiro, eu sou de Pinhal Novo, Lisboa, Portugal. Estou na confeitaria já há 8 a 9 anos, mas a especializar mesmo para ter o curso profissional só há 2 anos adiante. Pronto, estava à espera do curso do Antônio Maciel. Estou a fazer, estou apaixonada, já estava à espera dele há 2 anos atrás, sempre atrás dele. Tenho a dizer que estou apaixonada pelas técnicas, o cuidado dele ensinar os alunos, a paciência, o carinho. Estou apaixonada. De fato, a formação Master em bolos de casamento simboliza uma grande oportunidade na vida daquelas pessoas que querem mudar o rumo de sua trajetória profissional e atuar no mercado, num nicho que lhe promova mais satisfação e melhores retornos financeiros pelos esforços que empreendem. Pode acontecer o que for. Cake designers, especialistas em bolos de casamento nunca vão ficar sem trabalho, porque as pessoas sempre se casam e lembro, o mercado é carente de profissionais que trabalhem com diferenciação, que produzam bolos à altura das expectativas dos noivos. Porém, para que você se torne realmente profissional, é importante dar um passo a mais. Na verdade, ninguém consegue alcançar grandes objetivos sem firmar um compromisso sério com os passos que têm que ser dados para alcançar aquilo que se sonha. Como tudo na vida, o desenvolvimento só vem com tempo e dedicação. É importantíssimo compreender que essas 3 aulas desse workshop especialista em bolos de casamento é apenas o pontapé inicial de uma jornada que vai te levar a grandes conquistas. Só para vocês terem uma noção, muitas pessoas falam que sonham em fazer o nosso curso presencial de bolos de casamento, que é ministrado em 2 dias com jornadas de 8 horas por dia de curso, ou seja, são 16 horas de formação. Esse curso em 2 dias já promove uma transformação incrível na jornada de tantos alunos. Agora, se a gente puder traçar um paralelo entre o curso presencial e a formação Master online, se eu fosse pegar todo o conteúdo que ensinamos na formação Master e fosse ministrar em cursos presenciais, eu precisaria de 20 dias com 8 horas diárias para conseguir dar todo esse conteúdo de forma presencial. Ou seja, se no conteúdo
conteúdo ministrado numa formação presencial de 16 horas já promove uma transformação tremenda em tantas jornadas. Imaginem um conteúdo equivalente a 20 dias de formação presencial, ministrado de maneira online, mas com a mesma qualidade de explicação e com a grande possibilidade da pessoa ver e rever as técnicas quantas vezes quiserem. Não preciso dissimular o quanto orgulhoso estou por ter desenvolvido esse projeto que levou 3 anos. São 89 videoaulas. É um projeto audacioso, realmente revolucionário. Como já disse algumas vezes, mais completo na América Latina. Não existe formação online maior e mais completa, que certamente vai revolucionar o mercado de confeitaria artística no Brasil. Que fique bem claro que isso aqui não é um discurso marqueteiro, isso aqui é a realidade. Eu falo com a propriedade de quem ministra os cursos de bolos de casamento presenciais mais procurados no Brasil e em Portugal. Não tenham dúvida que estamos lançando um produto único no mercado, tanto em termos de conteúdo como em termos de qualidade audiovisual. Não é um bolo de casamento que vocês vão aprender, são vários bolos de casamento com várias técnicas em várias realidades e estudos de casos diferenciados. Se esse curso é único, também únicos serão os alunos que caminharem comigo nessa formação. Através das imagens que vocês conseguem ver em tela, vocês conseguem avaliar já inicialmente a qualidade audiovisual da nossa produção. Nessa formação tem tudo que é indispensável para um especialista de bolos de casamento saber para se posicionar de maneira diferenciada no mercado. Até os pulos do gato das técnicas eu revelo com todos os detalhes. Talvez você tenha receio por ter feito algum curso online onde percebeu que o professor reserva conhecimento, passa conhecimento pela metade. Primeiro, que isso não é do meu feitio e jamais faria um troço desse. E, na verdade, assim, meus alunos do curso presencial já sabem das generosidades que eu aplico em minhas aulas ao transferir conhecimento. Realmente, eu escancarei as portas. As inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira, mas amanhã já vamos começar a antecipar algumas particularidades desse lançamento, principalmente para quem faz parte do grupo VIP do WhatsApp. Lá terá antecipação das inscrições e condições especialíssimas com descontos especiais para as pessoas que participam desse grupo. E ainda por cima não correrão risco de ficar sem vaga. Haja vista que são vagas limitadas para que a gente possa dar o suporte necessário aos alunos que estarão nessa turma. Podem ter certeza que eu sei e compreendo da ansiedade de muitos de vocês que estão mandando mensagem, tentando antecipar para se inscrever. Fiquem tranquilos que a partir de amanhã, no grupo do WhatsApp, a gente vai dar essa condição para vocês anteciparem as inscrições com condições especialíssimas. Fiquem tranquilos. O importante está no grupo do WhatsApp. Fiquem tranquilos que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. E para se inscrever no grupo do WhatsApp, relembrando, o link está na descrição desse vídeo. Basta clicar. Quem tiver alguma dificuldade pode nos chamar no direct do Instagram, que a gente manda o link para vocês também. E lembro também dos presentes que enviaremos somente para os inscritos no grupo do WhatsApp. Lembramos que vamos mandar o arquivo digital para vocês produzirem o stencil para realizarem um poá perfeito no bolo de casamento de vocês e vão ganhar de maneira gratuita também um e-book de empreendedorismo e marketing digital para cake designers escrito por mim, onde tem conteúdo de precificação, estratégia de marketing, utilização de redes sociais, o estudo de casos do ateliê Antônio Maciel Cakes, um conteúdo valiosíssimo. Não esqueçam que é aquele ditado, né? Cavalo selado só passa uma vez. Quem perder agora e não se inscrever vai se arrepender certamente no futuro. Então é isso, pessoal. Amanhã é a terceira aula dessa trilogia, desse workshop de bolos de casamento. Amanhã tudo vai ser revelado em primeira mão para as pessoas que querem saber sobre esse lançamento que vai revolucionar o mercado da confeitaria brasileira. É importante que esteja no grupo VIP, que lá vai ter as informações diferenciadas e seletas para esse grupo com condições especiais. Já falei que o link está na descrição da bio e é isso. Acho que tudo que eu podia falar para vocês terem atenção e não perderem essa oportunidade já foi dito. Então nos vemos amanhã nessa terceira aula que certamente representará um marco na trajetória profissional de vocês. Desejo uma boa noite, um bom descanso e nos vemos amanhã às 20 horas.